Olá, empresário! Aqui é o Eduardo Sodré, do canal Me Explica Contador. Com certeza, quando você foi fazer a abertura da sua empresa, você procurou um contador da sua confiança e ele foi te orientando qual a melhor maneira de abrir o seu CNPJ. E foi falando para você uma série de siglas, uma série de nomenclaturas que foge do dia a dia do empresário. E você, obviamente, pegou e, mesmo sem entender, acabou confiando nesse profissional. Pois bem, eu vou começar aqui uma sequência com 3 vídeos com os principais esclarecimentos de todas as informações que o empresário precisa saber na hora de fazer a constituição da sua empresa, passando por qual natureza jurídica escolher, qual regime tributário e qual enquadramento ser escolhido para o seu negócio. Ok? Mas antes de mais nada, para você que ainda não é inscrito nesse canal, deixa o seu joinha aqui, inscreva-se nesse canal e compartilha este vídeo para que possa chegar a cada vez mais pessoas e com isso nós vamos ter uma sociedade cada vez melhor e com melhores resultados, ok? Vamos lá. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre natureza jurídica. Já existem alguns outros vídeos que eu publiquei no meu IGTV, até mesmo aqui nesse canal, falando um pouquinho sobre a medida provisória da Lei da Liberdade Econômica. Já falei um pouquinho sobre natureza jurídica. Natureza jurídica é o tipo de empresa que você vai abrir, ok? Então, quando você vai abrir uma empresa, a primeira coisa que você tem que definir é se você vai abrir uma empresa e vai ter algum sócio para fazer parte com você desse capital social, ou se você vai abrir individualmente, ou seja, se você vai abrir sem nenhum tipo de sócio. A primeira situação onde você escolhe uma pessoa para ser o seu sócio é a famosa sociedade limitada, que é a maneira mais comum hoje em dia de uma abertura de empresa, porque ela tem a possibilidade de blindar o patrimônio dos sócios e com isso também pegar e várias pessoas que façam parte da operação na posição de sócio poder desempenhar as suas funções. Então, se você tem uma ou mais pessoas, ou até mesmo uma pessoa jurídica para inserir no seu quadro societário, você está falando em constituir uma empresa, uma sociedade limitada. Já se você não tem sócios e você quer abrir uma empresa sozinho, a primeira coisa que você tem que saber é que existem 2 maneiras de você abrir uma empresa sozinho. A primeira delas é a mais comum, é a famosa firma individual ou empresário individual, como queira chamar. Nessa firma, a pessoa pode abrir uma empresa sozinha. Essa firma obrigatoriamente leva o nome da pessoa ou as iniciais apenas do nome e o sobrenome da pessoa no nome da razão social dessa empresa. É muito importante lembrar que a firma individual, como eu já falei em alguns outros vídeos, ele não possui a blindagem patrimonial, ou seja, os bens do sócio se confundem com os bens da empresa, e também, vindo a falecer este empresário, não existe um CNPJ, uma empresa para se deixar de herança. O CNPJ ele é automaticamente extinto. A outra possibilidade que surgiu em meados do ano de 2015 é a pessoa fazer a abertura da empresa na formato de uma EIRELI, uma empresa individual de responsabilidade limitada. Ou seja, você não precisa de sócio, você pode abrir uma empresa que te dá o respaldo da blindagem patrimonial da sua empresa, porém, você tem que dizer que você está integralizando no mínimo 100 salários mínimos atual vigente. Então, você não precisa dizer que você tem um sócio, mas você tem que dizer que você responde pelaquela empresa em até 100 salários mínimos. Infelizmente, nós não temos uma fiscalização enquanto a isso, então nós temos pessoas que abrem essa empresa nessa modalidade mesmo sem ter esse dinheiro. Então, correndo o risco de fiscalizações, correndo o risco de realmente ter algum problema e ter que responder por 100 salários mínimos. Pensando nisso, o governo, através dessa última medida provisória da Lei da Liberdade Econômica, liberou uma terceira modalidade para a pessoa abrir uma firma sozinho, sem necessidade de sócio, com a blindagem patrimonial e sem a necessidade de integralização de 100 salários mínimos, que é a sociedade individual limitada.
Ou seja, você é sócio de você mesmo, não precisa mais integralizar esse capital e é uma terceira natureza jurídica disponível para o empresário que quer empreender sozinho, sem colocar o nome de familiares, sem colocar o nome de pessoas que realmente não fazem parte do negócio, sem comprometer 100 salários mínimos como uma Eireli e ter a sua responsabilidade limitada ao capital social que ela realmente possua e ela realmente possa arcar com as consequências daquele capital integralizado. Esses são os três principais tipos, né, de constituição de uma empresa. Existe ainda a possibilidade da criação de empresas de capital social aberto, ou seja, SA. Existem as sociedades anônimas de capital aberto e a de capital fechado. As sociedades anônimas de capital fechado, ela realmente é bem mais trabalhosa, ela requer um grau de fiscalização, um grau de compliance dentro da empresa muito mais elevado. Ela exige que seus balanços sejam publicados em jornais oficiais, que sigam várias regras da comissão de valores. Existe essa necessidade. Mas existe também a possibilidade de abertura de uma empresa, uma sociedade anônima de capital fechado, onde os sócios dessa empresa, eles também trabalham em formato de ações, em formato de cotas. As pessoas possuem essas ações das próprias empresas, porém ela não é aberta em bolsa, então ela é uma sociedade anônima de capital fechado. Essa modalidade de empresa é muito comum no caso de constituição de holdings, seja holdings patrimoniais ou sejam holdings de atividades não financeiras, para a gestão de negócios familiares, por exemplo, pensando realmente em sucessão e uma blindagem patrimonial. Pois bem, esses três modelos de natureza jurídica são os mais comuns hoje no Brasil e estão disponíveis para qualquer tipo de empresário. Não vamos falar aqui nesse vídeo sobre MEI, sobre o microempreendedor individual, porque nada mais é do que uma firma individual com um regime tributário diferenciado, que exime de vários livros, a emissão de documentos fiscais e requer outras tratativas. Mas esse é o primeiro vídeo dessa sequência, onde eu quis explicar para vocês quais são os tipos de abertura, quais são as naturezas jurídicas para se ter uma empresa no Brasil. Então, se você gostou, curta, compartilha, faça com que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possível, para que nós venhamos ter uma sociedade, uma economia cada vez melhor e você possa ter melhores resultados para a sua empresa. Valeu!